Estamos de o bloco conversando com o pré-candidato a governador, o David. Agora fale um pouco do Podemos, seu partido, tem candidato a presidente, tem deputado federal, como é que... Podemos não, rapaz, avante. Podemos no seu partido? É que eu estou fazendo uma relação de todos os partidos e coligações no Acre, que é para a gente fazer aquele trabalho que o Narciso gosta, você também, o Luiz Carlos, para a gente começar a ver quem vai ganhar a eleição. Então eu estava lembrando que o último da lista foi o Podemos, mas é o Avante. Fala para a gente do Avante, como é que nasceu, como é que surgiu, quem é o presidente nacional, vocês terão um candidato a presidente da República, ao Senado, qual é o conjunto de forças que vocês estão trabalhando? Então, o Avante é o antigo PT do B. É um partido que se propôs a fazer uma renovação, mas não só na mudança de nome. A gente está buscando uma renovação efetiva. E nós recebemos o convite para ajudar na construção desse partido que praticamente está nascendo do zero. Até então, aqui no estado do Acre, era um partido fisiológico, era um partido de aluguel e foi destituída a antiga diretoria. Você se refere ao Partido Trabalhista do Brasil? Isso. E assumiu uma nova diretoria democraticamente. Nós temos um presidente, de fato, não é um cacique, onde as decisões elas são tomadas depois de um exaustivo debate naquilo que a gente chama de consenso progressivo. Antes de chegarmos a ter que votar para decidir alguma coisa, a gente exaure as nossas convicções para tentar chegar a um comum acordo. Nacionalmente, o Avante não terá um candidato à presidência da República. Acho que já tem candidato até demais. E eles ainda estão discutindo qual candidato apoiar. Mas aqui no estado do Acre, nós temos autonomia para manifestar o nosso apoio e a gente está apoiando a candidata Marina Silva. A Marina Silva já está definido como pré-candidato de vocês. E para o Senado, como eu perguntou o Astério, o Senado, que vocês teriam candidatura ao Senado aqui? Bom, para o Senado nós não teremos candidaturas, né? Mas nessa perspectiva de mudança, na qual nós não coadunamos com a perspectiva de você só apoiar aqueles que fazem parte da coligação, nós iremos apoiar aquilo que entendemos que representa uma renovação no nosso Estado. Nesse sentido, a gente tem dois nomes, Sim. Minoro Quimpara e Sanderson Moura, né? Esses dois nomes, no nosso entendimento, representam a renovação. Minoro é reitor da UFAC, né? Isso. E o Sanderson é aqui, advogado. inclusive, né? Vamos discutir isso. Embora eles são, tanto o Minoro da Rede Sustentabilidade, quanto o Sanderson, os seus partidos têm candidato ao governo do Estado. Mas, a despeito disso, o nosso apoio a eles é incondicional. Osmir, pois não. Deixa eu... David. Tenha vontade. O Brasil está diante da maior crise da sua história. Crise econômica, crise fiscal, crise política, crise moral, tem crise para tudo que é desgosto. No balde. Era de se supor que numa eleição como essa, depois de uma quadra terrível, como foi 2014, 2018, que nós tivemos um impeachment, diga-se de passagem, o segundo da nossa República, que nenhum país do mundo impeachmentou 2 presidentes da República. O Brasil impeachmentou 2. Deram posse a um presidente e não deixaram que ele governasse. Eu não gosto da figura política do Temer, mas o desastre da gestão dele deveu-se muito porque a política e a imprensa não deixou ele governar. Ou não está deixando? Não está deixando governar, porque eu nunca vi um massacre moral mais impiedoso e odioso do que o de que a Rede Globo de televisão está fazendo com o Temer. Que isso, ou a nação desperta para isso, ou então... Aí, de repente, quando se pensava que tivesse 2 ou 3 candidatos no máximo disputando a presidente da República, nós já contamos hoje com 20 candidatos a presidente da República. Se tirar a candidatura Lula, que certamente não será candidato, o candidato com maior aceitação popular hoje, faltando 4 meses da eleição, tem 15% de aceitação.
Então nós estamos correndo o risco de eleger um presidente sem A maioria da a maioria da população. Aqui no Acre mesmo, a situação do Acre não é desastrosa, não é. Desastrosa é do Rio Grande do Sul, desastrosa é de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Goiás. Mas com vocês já são 5 candidatos a governador do estado. Eu imaginava que os candidatos dessas eleições, diante desse quadro, fosse tão reduzido que muitos deles eram convidados e não aceitavam. Aí tinha que ser chamado coercitivamente. Você vai ter que ser candidato. Então, por que é que surge essa quantidade de candidatos tão grande no Brasil e aqui no Acre? Isso é por patriotismo? Olha, eu acho que, dado a conjuntura e o fato de nós termos um país diversificado, eu não vejo essa quantidade excessiva, talvez, de candidatos pejorativamente. Eu acredito que representam determinados segmentos da sociedade. A nossa sociedade é diversa e plural. E se sentem representadas em torno dessas figuras ou dessas pessoas que se colocam como postulantes à presidência da República ou ao governo do estado do Acre. Então, são espaços que precisam ser ocupados e que estão sendo ocupados. Com relação ao número de partidos que você disse anteriormente, não é a quantidade de partidos que é um problema, mas a qualidade dos partidos, né? O fisiologismo político, o partido que se perdeu sua base ideológica, e está imerso na corrupção. Esse é que é o problema. Agora você acha, mas para governar, é por isso que eu falei aquilo no início. Nós precisamos hoje centrar fogo, num bom sentido, notadamente vocês mais jovens, nas mudanças do país. Nós não podemos continuar com esse modelo. Esse modelo instituído no Brasil é corrupto e corruptor. Por mais que surjam jovens bem intencionados como vocês e outros, além de terem a dificuldade natural da eleição, infelizmente, vocês vão encontrar dificuldade em acontecendo o milagre da eleição, vão ter dificuldade em administrar por esse modelo já fétido. Isso que nós temos que começar a colocar notadamente nos jovens, precisamos mudar o país. Osmi, a candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, ela dizia que a Marina Silva não iria governar porque não tinha maioria no Congresso. Que ironia, ela ganhou e não governou, pelo contrário, foi impeachado. O Temer, que tinha maioria, ou pelo menos diz que tem maioria, não consegue fazer as tal reformas que ele se dispôs a fazer. Você vê como é complicado. Onde é que está o problema? Me parece que o problema é muito mais profundo. É justamente na maneira com que esses acordos são colocados. Esse toma lá da cá é muito perverso, é muito espúrio. A gente precisa acabar com isso e a gente precisa ir na raiz do problema. Qual é a crise mais profunda? É a crise de valores, Narciso. Você evidenciou diversas crises, mas aquela que antecede a todas elas e a mais provinte é a crise de valores. E é isso que a gente precisa mudar. E a gente muda isso no processo político, fazendo a política diferente. Não é só dizendo que vai fazer diferente, mas na prática, nas ações. Eu ouvi uma opinião, eu achei interessante, sobre a lei ficha limpa do ficha suja. É o seguinte, que quem deveria filtrar o ficha suja não era a justiça, era o partido eleitor. Era o partido. O partido que tem que filtrar. Era o partido primeiro, não é? Eu achei interessante. Em segundo passo, o eleitor. O eleitor. Aí, como nem o partido faz, nem o eleitor faz, eles acharam melhor violar a Constituição. Essas mudanças que houve na reforma política, que chamam de maquiagem, né? Foi uma maquiagemzinha e tal, que ela estabelece o fim das coligações proporcionais, a partir de 2020. Tem mais o fim das doações empresariais que já acontece nesse processo. Você acha que... A cláusula de desempenho vai funcionar também agora. Aquela mudança também para não evitar o efeito Enéas, o efeito Tiririca, né? Mas também, são avanços mais tímidos, né? Que são avanços. Mas você acha que é uma luz no fim do túnel?
Eu acho que algumas reformas que foram feitas, elas se mudou para que nada se mudasse. Elas foram feitas justamente para preservar a classe política que aí está, para que ele se perpetue no poder, né? Muitas dessas reformas, elas prejudicam, sobretudo, os partidos pequenos, né? A gente tem um partido chamado Partido Novo, que ele já faz essa triagem, ele não aceita pessoas com ficha suja, pessoas que tenham um legado de corrupção ou respondendo qualquer processo. Então, o problema não está nos novos partidos que estão surgindo, o problema está nos velhos partidos, mas sobretudo nesses partidos que perderam a capacidade de fazer autocrítica. David, e agora eu também tenho muita preocupação e vejo isso com muita tristeza hoje, é o discurso do falso moralista. Porque o falso moralista, ele pratica o que não prega e prega o que não pratica. Falso moralista. Conta que um grande empresário estava tendo problema sério na empresa dele, havendo muita safadeza, muita... Aí ele chamou um professor de ética para reunir os funcionários e dar umas aulas de ética, de como proteger o patrimônio da empresa, que protegendo isso e aquilo. Aí, de repente, o dono da empresa disse: eu assisti uma dessas aulas. Quando chega Osmir, vi o carro do professor parado no estacionamento proibido. Aí ele subiu e disse: professor, o seu carro está parado no estacionamento proibido. Isso não tem problema, não. Cadê uma gorjeta para o guarda? É verdade. Problema da ética no Brasil é você deixar de tanta pregação e começar a praticar. Quando eu falo que a existência de muitos partidos, os Estados Unidos tem 200 partidos políticos. Eu não sou contra. O país podia ter 500 partidos políticos, não tinha problema. O que dificulta a governabilidade é a presença desses partidos políticos nas casas parlamentares, que aí sim, são esses representantes desses partidos que leva ao que você acabou de chamar de tomar lá da cá. É isso que eu tenho. Não, e há um fato mais perigoso, vamos lhe ouvir em seguida, um fato mais perigoso que hoje que toma a política brasileira, que é o chamado corporativismo. Você chega na Câmara dos Deputados, aí você tem aqui, bancada ruralista, bancada evangélica, Bancada da bala. Bancada da bala, bancada disso, bancada daquilo. Quando você coloca o interesse nacional, a votação de um tema de interesse nacional, Vai pro filtro. mas que fere alguma dessas corporações, não passa. É um processo complicado esse nosso, viu? Gostaria de ouvir sua opinião. Então, com relação aos partidos, o problema não é ter diversos partidos, o problema é a atuação desses partidos. Você vê, por exemplo, a atuação da Rede de Sustentabilidade, um partido pequeno, nanico, mas com a expressão muito grande, está na mídia todo dia. Por quê? Porque está no embate, porque está desestabilizando o modus operandi de se fazer política. Mas é um partido sozinho, não consegue fazer, ele precisa de outros partidos. E aí a necessidade de nós nos reinventarmos, né? Eu concordo contigo de que o maior moralista é o mais imoral de todos. A gente precisa praticar essas ações virtuosas no nosso dia a dia. Não adianta só a gente falar, só ter um discurso bonito. É preciso que a gente mude isso na prática, nas pequenas ações, né? Por exemplo, não tirando xerox, imprimindo materiais no meu local de trabalho. Aquilo é patrimônio público, aquilo não é algo particular. Esse é o problema, quando os interesses privados, particulares, se sobrepõem ao da coletividade. Você tem absoluta razão sobre isso. E eu louvo que vocês jovens queiram fazer esta mudança. Esse é o pontapé inicial para a gente mudar o Brasil. Chegamos ao final do programa. Mas deixa só que eu dizer aqui uma coisa para o David não sair daqui desanimado. Então diga. Não, mas ele sai fortalecido. Quando o David Ele chegou deu o aqui, recado dele, ele deu o recado dele. quando o David chegou aqui, a minha perspectiva de votar nele em percentual era 0%.
já sai aqui com 20%. Olha aí. Viu? Me permite uma palavra para finalizar? A palavra é sua. Olha, eu acredito, e aí eu acredito seriamente nisso. Se os poucos que sabem muito não ajudarem os muitos que sabem pouco, então todos nós estaremos fadados à ignorância e à servidão. Nós não podemos nos furtar da responsabilidade de tentar mudar pelo menos a nossa casa. Muito bem. Gostei, Osmir. Por que tu sempre começa com tu? Por que tu não vai inicia com o É Narciso? porque é da esquerda para a direita. Tá bom. Não é da esquerda para a direita ou é da direita para a esquerda? Não, tanto faz. Você está na esquerda aí, ó. David, primeiro eu quero cumprimentar, agradecer sua presença aqui e dizer que eu fico extremamente satisfeito com o que você aqui colocou. Principalmente a posição do seu partido e a sua pessoal, de seus companheiros, iniciar um processo de mudança neste país. O Brasil precisa mudar, sim. Eu e Narciso já encerramos o nosso ciclo. São vocês que têm que começar a fazer essas mudanças. Tá certo? E, como sempre, eu termino dizendo: você, homem de bem, saia de casa e vote. Não fique em casa no dia da eleição. Vote para mudar o Brasil. Que você viu um exemplo agora de um jovem que pede essas mudanças. Porque se você não for, você, homem de bem, não for votar, o pilantra continua votando. Narciso. Não, olha, eu acho que a gente também, Osmir, eu vou concluir, você curto, breve. A gente também tem que deixar de rotular o eleitor de vítima. Coitadinho do eleitor, coitadinho do eleitor. E por quê? Porque a única coisa que o eleitor não pode reclamar é dos políticos que tem, porque eles são produto de sua vontade. Verdade. Chegamos ao final, Davis. Pode fazer a sua consideração final aí. Então, eu só queria agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos num processo de construção, ouvindo as pessoas. Então, quem quiser dialogar com a gente está aberto, a gente está construindo algo novo, algo diferente. E não se trata de ser melhor ou pior, se trata de dar uma contribuição. Então, é em cima disso que a gente está discutindo. Muito obrigado, ficamos por aqui. Tenha uma boa noite e até a próxima semana com o programa Tribuna Livre. E a partir de agora, nós vamos também começar a conversar com os pré-candidatos ao Senado. Para você, telespectador, imagem em HD. Nosso diretor Márcio Nunes está lembrando a imagem em HD. Você pega a televisão aí, faz aquela checagem nos canais e vai transformar em HD, né? A imagem digital, tá bom? E aí a gente vai trazer os candidatos, os pré-candidatos ao Senado para você também já fazer a sua avaliação. Muito obrigado, boa noite Narciso, boa noite Osmir, David, muito obrigado, sucesso. Ficamos por aqui.